Boa noite, galera. Eu sou a Rafaela, faço parte da turma 49, né? A formandos do ano de 2025, de segurança do trabalho. Essa pessoinha do meu lado é a Nayara, né? Também é da minha sala, minha comparsa, que fez a gente inventar essa moda. Confesso que é uma alegria pra gente, quanto pros professores, né? Tá apresentando hoje as alunas que já estudaram aqui e que hoje está no ramo da segurança do trabalho. Gente, boa noite. Sejam todos aqui muito bem-vindos. Como a Rafa já apresentou aqui muito bem, meu nome é Nayara, a gente, né, da equipe de segurança do trabalho. Hoje, aqui na CIPAT, a gente trouxe uma galera aqui super especial. Tanto é importante para mim, como importante para a Rafa também. Então, vamos lá, eu vou apresentar. Técnica em segurança do trabalho no ramo da construção civil. 6 anos de experiência e responsável legal por 2 grandes empreendimentos aqui na cidade de Campinas. Bombeira civil, especialista em trabalho em altura e espaços confinados. Com vocês, Aline Furlan. Salva de palmas, por favor. Técnica em segurança do trabalho, cursando engenharia de produção, gerente geral em uma consultoria de segurança de medicina ocupacional, 7 anos de experiência na área de segurança do trabalho e consultoria técnica com foco em desenvolvimento de estratégia para mitigação de risco de ações trabalhistas e a identificação e mitigação de condições insalubres. Com vocês, Monique Delana. E para finalizar, técnica também em segurança do trabalho no aeroporto Viracopos, Brasil. Aí é um sonho de consumo. Mais aí de 2 anos de experiência na área, responsável também pela gestão de terceiros, gestão de treinamentos e análise de riscos e ocorrências. Com vocês, Juliana Lima. Então é isso. Vamos começar, amiga? Bora. Fechou. Você não vai. Eu vou passando. Gente, as ex-alunas daqui, que tá aqui com a gente hoje, é a Juliana, tá? Que trabalha no aeroporto. E a Aline, que trabalha na construção civil. E é óbvio que a gente tem umas perguntinhas para elas, né? E o que a gente mais quer saber, né? Que em relação a quando se trata de mulheres, é um pouco complicado, né? Machismo, entre outros, tá? Quero saber de vocês. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram ao entrar na área de segurança do trabalho, sendo mulheres? Boa noite a todos. É um prazer, é uma honra, né, estar aqui hoje, aqui no auditório do Ciprocamp, onde tudo começou, a formação como técnica em segurança. E falando um pouco sobre qual foi o maior desafio, em questão de posicionamento, né? A gente chega ali sabendo que tem muito que aprender além da formação, da conclusão do curso, mas é uma experiência assim muito grande e o posicionamento em modo de falar, de como agir, de ter o receio, de ter medo. Poxa, aqui os operadores estão há tantos anos, vão me ouvir? Será que vai me escutar? Esse foi o maior desafio, que eu acredito que também, não por parte técnica, mas por pessoal. Foi um desafio que eu criei eu mesma, mas que hoje já está bem tranquilo. E eu chego assim nas áreas, cumprimento todo mundo, ou eles já me veem lá de longe, já me cumprimentando, e tem esse respeito. Mas foi isso, questão de posicionamento mesmo. Olá, boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu não fui aluna da Ciprocamp, mas eu fui supervisora de estágio da Nayara, então tive a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Falando sobre o meu maior desafio, eu não tive dificuldade como mulher para poder ingressar na área e não me deparei com uma situação que eu precisasse me posicionar de alguma forma mais firme ou que eu não fosse respeitada. Essa não é uma dor, mas a minha experiência, ela é uma experiência em consultoria. Então, cada dia estou em uma condição totalmente diferente. Então, me deparar com uma realidade que não é a mesma realidade todos os dias, isso para mim foi o mais desafiador.
Porque um dia eu estou numa multifunção. É um tipo de risco, é um tipo de cenário, é uma descoberta. Querendo ou não, é uma descoberta. E por mais que você aprenda na teoria, poxa, eu aprendi os riscos, eu sei fazer o mapeamento, eu consigo fazer as identificações, mas quando você se depara na área, às vezes com uma situação que você nunca viu, vou dar um exemplo para vocês. A gente teve uma empresa uma vez, e essa empresa, ela traz, né, da Inglaterra larvas para ela reproduzir no Brasil e sair replantando para combater o Aedes. Então, eles chamam de Aedes do bem. Gente, eu nunca imaginei que existia um laboratório próprio, especializado nisso, que trazia de fora para cá para reproduzir. Para mim foi mágico. Então, é cada dia uma descoberta. Quando eu me deparei com esse mundo, eu falei, pera, é diferente. Então, esse para mim foi o meu maior desafio. Boa noite a todos, eu sou ex-aluna aqui, né? Me formei em 2019 na Ciprocamp, e onde foram as portas de entrada para mim, né? Eu acho que a gente, por ser mulher, já é um desafio. A gente já, desde o nascimento, já é um desafio, né? A gente já começa com desafios a nossa vida inteira. E para mim, no ramo da construção civil, não foi diferente. É um ambiente, infelizmente, com uma cultura que ainda é machista. A gente está desconstruindo muito isso, mas, infelizmente, ainda tem aquele colaborador, assim como a nossa colega falou aqui, que, nossa, será que um operário vai me escutar? Que ele tem 20 anos de experiência, e eu já me deparei com encarregados, com mestres de obra, né, que fala dessa forma. Peraí, mas quem que é você? Eu tenho 30 anos fazendo isso aqui, aquela bela frase que a gente escuta. Eu tenho 30 anos fazendo isso aqui, mas quem é você? Acabou de se formar, né? Então, a gente encontra essa dificuldade logo no início da carreira. Então, é muito difícil. E a gente não pode deixar o braço a torcer. A gente estudou para aquilo, a gente tem que se aperfeiçoar para aquilo, buscar mais conhecimento, assim como a Juliana falou, aqui é o pontapé de início, o curso é o pontapé de início. O mercado está aí. Tem vários cursos para a gente se aperfeiçoar, para a gente ter base naquilo que a gente está falando, né? Então, a minha maior dificuldade na construção civil foi isso. Foi realmente lidar com pessoas que têm uma cultura machista, né? Estava contando para as meninas aqui que no meu primeiro dia de obra como estagiária, me colocaram na frente de 100 homens para fazer um DDS para 100 homens. No meu primeiro dia de trabalho. E aí eu, como mulher, me sentia acuada. Mas eu não poderia demonstrar aquilo. E eu não demonstrei. Eu pensei, eu sei fazer isso aqui, eu estudei para isso. Eu estou aqui com essa competência, então eu vou fazer da forma que eu aprendi. E eles têm que me escutar. Mas, claro, sempre tentando respeitar todo mundo, né? Sem ferir o ego de ninguém. Às vezes tem algumas situações que a gente tem que saber levar as pessoas, contornar a situação para conseguir sair daquela situação com resultado positivo. E você, amiga? Qual que foi o seu desafio? Eu tive desafios, viu? Não é que entregando a idade, né? Mas eu sempre trabalhei na área de atendimento em medicina ocupacional, em consultoria de segurança do trabalho, lá em São Paulo ainda. E em 2014 eu me interessei pela área da segurança do trabalho. E nessa consultoria falaram que era uma área onde não se contratava mulheres. Então, eu fiquei de 2014 até 2020 trabalhando com a mesma coisa e ouvindo a mesma mentira de que segurança do trabalho não contrata mulher. Até que eu entrei aqui no Ciprocamp, depois do período da pandemia. Arrisquei, né, entrar na área de segurança do trabalho, até porque eu acho que quem passou pela pandemia deveria estar nos filmes de super-herói, cara. Então, eu saí do período da pandemia assim, querendo muito, né, dar a volta por cima em algumas situações. Daí eu entrei aqui no Ciprocamp, com um mês de curso. Eu estava andando aqui nos corredores, e aí vocês sabem que sempre tem vagas de emprego ali. E nessa vaga de emprego, tinha uma vaga para assistente de segurança do trabalho. Veja, eu tinha 20 dias de curso. Não sabia nem os professores direito, a gente entrou em fevereiro, né? Então, é um mês onde já aulas assim, muito quebradas por conta do período de carnaval. E eu falei, vou mandar currículo nesse negócio aí. Vamos ver o que acontece. Eu fui chamada para entrevista, cheguei lá. Quem me atendeu foi a técnica em segurança do trabalho, a Monique.
que cuidava de nada mais, nada menos que uns 11 técnicos em segurança do trabalho que tinha passado por lá. Eu falei, putz, cara, arrasou, né? Até eu descobri que a dona do lugar também era uma mulher. E a médica coordenadora também da clínica, a fundadora de lá, também era uma mulher. Então, aquele momento foi um abrir de olhos assim para mim. E, a partir de então, a empresa, ela tem um carinho, eu tenho um carinho muito grande por eles, porque eles me fizeram enxergar não só o tempo que eu perdi, mas a minha capacidade de correr atrás e ir além desse tempo que, para mim, foi perdido. Então, sou muito grata, amor, obrigada. Agora eu vou fazer a próxima pergunta, então. Vocês acham que as pessoas se sentem seguras com vocês tomando decisões que envolvem risco, seja aí no campo ou no ramo da documentação, no caso da consultoria? Acredito que sim. Chegar no momento que a gente passa, né, a não ter mais medo de se posicionar e apresenta as soluções, questionamentos. Nós, como mulheres, nós escutamos mais, né? Os homens é aquela questão, tem uma atividade para liberar, tem um espaço confinado, eles já vão pegando ali o equipamento e já vão saindo. Não, mas a gente, poxa, mas qual é o planejamento? Qual que foi a análise para isso? Então, a gente se prepara, a gente tem mais uma escuta e mostra para eles, né? Tipo, teve um caso agora lá no aeroporto, no TECA, no terminal de cargas, que o telhado está cedendo. E estava tendo muita operação, muita atividade ali em trabalho em altura, manutenção, limpeza. Até que a gente fez uma inspeção. Aí eu falei assim, poxa, na hora que a gente já sai da escada, eu falo, não tem nenhum guarda-reio, não tenho nada de uma proteção aqui, já estamos detectando coisas. Então, aí, depois eu fiz um relatório de toda a inspeção e falei, existem esses pontos que precisamos melhorar. Hoje está interditado, por conta vai vir um engenheiro por fora, vai fazer ali toda a análise específica mais profunda, né? Porque hoje eu ainda não estou, mas pretendo também para engenharia. Mas eu acredito que a gente passando a confiança, mostrando, escutando mais os operadores, é o essencial. A gente, como mulher, tem essa escuta. Eu acho que assim, a partir do momento que você conhece o tema, que você sabe, tem propriedade, você tem firmeza naquilo que você fala, primeiro ponto, para mim, pelo menos, para a gente poder dizer, ou para o colaborador, ou para a empresa, olha, esse aqui é o caminho, essa é essa legislação, o impacto é X, é Y, Z. Quando você conhece, tem conhecimento do que você está falando, acho que automaticamente você passa credibilidade. Então, acho que o primeiro ponto de partida. Existem, sim, obviamente, principalmente, eu acabo lidando com muitas multinacionais. E existe, obviamente, aquela equipe de HSE e você é questionada, tá? Mas por que essa decisão? Por que no laudo está assim? Por que na documentação foi feito desse jeito? Qual foi a metodologia? O que você pensou? Por que você construiu desse jeito? Eu discordo disso. Tem essa objeção que às vezes a gente se depara. Mas a partir do momento que você conhece, se aprofundou, tem certeza do que você colocou ali, eu acho que a partir desse momento você começa a desmistificar. E aí a sua credibilidade é o que se torna palpável. Na construção civil é idêntico ao que você falou, né? E a gente tem muito questionamento dessa forma. Por quê? Eu falo da construção civil porque, como eu citei no começo, a cultura machista, né, que infelizmente tem. Então, acaba se tornando algo novo a segurança do trabalho. Então, estão aderindo aos poucos, né? Então, às vezes o engenheiro civil, muitas vezes, questiona, mas por que essa atividade não pode ser feita? E aí a gente tem que ter um embasamento técnico para a gente poder falar para ele, o motivo dessa atividade não poder ser feita é isso, isso e isso. São engenheiros questionando, são mestres questionando, são encarregados questionando, e aí às vezes a gente chega e para de uma determinada atividade na qual eles já foram treinados, já foram capacitados, tem toda ali a sistemática para fazer da forma correta, e eles querem fazer errado, né? E não pode. Um exemplo que eu tenho hoje na construção civil é a grua, é um equipamento de içamento de cargas, então são cargas pesadas, né? E aí tem uma determinada velocidade de vento que a gente não pode trabalhar, que é acima de 42. De 42 a 72 km por hora, a gente faz uma atividade assistida. Dependendo, não pode fazer atividade. E aí a engenharia, a todo custo, quer executar. Não, mas por quê?
E a gente mostra o embasamento técnico para eles. A gente tem a permissão de trabalho, a gente tem toda a APR, tem toda a documentação refletida a esse ponto. Então, a gente precisa ter esse embasamento técnico para poder saber falar na hora certa. Para o engenheiro, para o mestre, para o encarregado, para quem for. Né? Para o dono da empresa, se for o caso. Eu já fui questionada por diretores. Mas por que não vai fazer essa atividade? Mas por que barrou a empresa de entrar, uma empresa terceirizada na construtora sem a documentação? Ah, mas eu entrei em tantas empresas da mesma... A gente é um grupo, né? A gente é um grupo, a minha construtora é um grupo. Então, são vários CNPJs. E, às vezes, a empresa terceirizada chega lá na porta e fala assim, mas eu entrei na obra X, que é do mesmo grupo, e eu fui liberado dessa forma. Bom, mas aqui está o embasamento, a gente tem que mostrar que a gente sabe. E a gente tem que tirar isso de normativas, de NBR, buscar, entender, estudar, para conseguir passar isso de forma clara, para que eles possam entender. E, igual ela falou, precisa mostrar o cálculo daquilo que vai ser feito de forma errada. Vocês vão assumir o risco de fazer errado? Qual é o valor que você vai pagar se isso aqui der errado? Se a gente tiver uma fiscalização, se a gente tiver um acidente sobre isso, então a gente precisa passar, né? Gente, só complementando o que a Aline disse, eu também trabalho na construção civil. Aliás, a Aline, ela é minha chefe. Então, assim, quando chega terceirizado na obra, acho que é a maior dificuldade nossa, né? É porque, mas eu já trabalhei na obra X, eles não exigem do jeito que vocês exigem a documentação. E do jeito que a Aline exige e eu exijo, a gente exige em cima de normativa, né? A gente tudo que a gente faz é em cima de normativa e é o que as pessoas não entendem ou querem dar umas de, sei lá, quer dar uma despercebido pra gente, querendo passar a gente para trás, porque falam que a gente chega até a ser ruim, né? Porque não deixa entrar dentro da obra. Eu creio que é muito difícil sobre tudo isso, né? Vamos para outra pergunta, que eu já não sei mais nem falar, que eu estou nervosa. Só um minutinho, gente. A gente está falando aqui com relação à segurança do trabalho, mas eu acredito que existem outras mulheres e outros profissionais aqui, estudantes, enfim, que trabalham em outras áreas ou estudam em outros eixos, e eu queria saber quem que está aqui para a gente identificar. Tem o pessoal da segurança do trabalho? Levanta a mão, por favor. Tá. Além da segurança do trabalho, a gente tem a administração? Tá. Pessoal de química está aqui, ou informática? Não? Tá legal. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para as meninas, baseado em tudo aquilo que foi falado até agora? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Fiquem à vontade, meninos também. Boa noite a todos, tudo bem? Me chamo Lindolfo Pereira, sou da turma de Técnica de Segurança do Trabalho número 56. Né? A minha dúvida, ou, na verdade não é uma dúvida, seria mais assim um princípio, né? Que o ano que vem vai entrar sobre assédio. Né? Como é que vocês estão se preparando para lidar com isso também? Porque vocês também são assediados no trabalho, certo? E isso com outros grupos também, não só da parte feminina, quanto também da parte masculina. Na verdade, não é um tema de agora, né? Quando a gente fala sobre assédio, vamos falar um pouquinho também sobre a NR1, riscos psicossociais, porque aí é um complemento, não vem só assédio. Existem várias outras coisas e a gente precisa traduzir isso. Eu não posso falar que eu passei por esse tipo de situação. Nunca aconteceu em toda a minha trajetória. 7 anos na área, eu nunca passei. Mas é mais comum do que se imagina. Então, a gente tem relatos de muitas situações, inclusive de denúncias, que sim, ocorre, e eu acho que é muito mais difícil, às vezes, até para as meninas, porque elas estão dentro de um público, não sei como mas elas estão dentro de um público no dia a dia. E quando você está no dia a dia, obviamente que a pessoa se sente com mais liberdade, acaba tendo aquela proximidade, e isso pode ser confundido em algum momento. Agora, voltando à sua pergunta de como estamos nos preparando. Olhando pelo lado da consultoria, eu acho que
é um todo, é um global. A gente vem vou falar o nome da empresa, né, que eu gerencio, o nome dela é Epson, uma medicina ocupacional do trabalho e gestão de segurança do trabalho também. Nós temos uma equipe multidisciplinar que estuda, então, sobre isso. Primeiro, como abordar, como recepcionar, como conduzir, como desenvolver pessoas da liderança, grupos de acolhimento, para recepcionar internamente na empresa. Porque essa é uma participação que envolve RH, envolve segurança do trabalho, envolve time jurídico. Então, a gente está falando de um tema que ele ultrapassa um pouco só a segurança do trabalho, né? Ele passa a ser uma situação... porque assédio ele pode ser tudo, né? E é principalmente psicológica, porque não é só um assédio sexual, pode ser um assédio moral, pode ser um assédio psicológico, e isso é traduzido, quando a gente começa a olhar com cautela, são inúmeras situações, são metas inatingíveis, são turnos com mudanças de escalas discrepantes e sem aviso e planejamento. Então, são N situações que podem ocorrer e se enquadrar dentro, por exemplo, de um caso que a gente identifica como assédio. Ela pontuou muito bem. O que muda um pouco de setor, né, falando aqui da construção civil, desde quando eu entrei eu não sofri nenhum tipo de assédio. Acredito que seja, às vezes, pela postura que a gente tem no local, no ambiente de trabalho, também contribui, mas não jogando essa culpa para a mulher, né? Num todo, reagindo num todo. Então, o assédio, pelo menos eu nunca passei na onde eu trabalho. Mas a gente está fazendo uma questão de um acolhimento, né, nesse momento, está introduzindo, conforme a normativa vem atualizando, assim como ela falou, não é um assunto novo, ela está tomando conhecimento agora, né? Está começando a surgir efeito agora. A gente está fazendo como se fosse um acolhimento com a equipe, né? Para entender os pontos, para poder começar a atuar nos pontos. E assim como ela bem colocou, na verdade não é um assunto de segurança do trabalho em si, ele é um assunto de psicologia, né? O assédio ele é referente à psicologia, para poder fazer esses tratamentos. Só mesmo concluindo também a posição que elas falaram, nós também estamos trabalhando já com temas ali relacionados junto com a CIPAT e a CIPA, né, que a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. E, então, já são temas que estamos trabalhando junto com os colaboradores e estudando em conjunto. Eu digo por mim, eu sou a única técnica de segurança do trabalho ali no aeroporto, entre 8 homens. Então, eu tenho respeito. Eles respeitam mesmo. Quando eu tenho uma dificuldade ou quero aprender algo mais, eu converso com eles e eles falam, não, Ju, é dessa forma e tudo. E eles escutam mais também, os mais detalhes. E estudando, aprendendo mais, cada vez mais. Então, em questão de assédio, eu também não tive nenhum momento. Alguém tem mais alguma pergunta? Ninguém? Então tá bom, pode voltar, amiga. Vocês já sentiram que precisava se provar mais por serem mulheres no ambiente de trabalho de vocês? Assim como eu falei lá no início, né, no meu primeiro DDS, eu me senti no dever de conseguir executar. Acho que pelo ego da gente mesmo, de conseguir fazer aquilo que queria que está ali, que é o propósito. Mas eu acredito que nesse ponto eu senti que eu precisava provar que eu estava ali para fazer o que eu tinha para fazer ali, né? Então, eu me preparei e eu consegui executar naquele dia. É um ato de coragem, né, gente? Diariamente é um ato de coragem, é colocar ali à frente do trabalho, conversar com todos e se posicionar falando, eu sou mulher, mas eu tenho conhecimento, eu estudei para isso e eu quero isso. É um ato de coragem mesmo no dia a dia. Começo da minha trajetória eu tive, né? Então, é aquela coisa de a intenção de descredibilizar. Poxa, você sabe o que você está dizendo? Você tem certeza disso? Às vezes você vai, por exemplo, está numa mesa cheia de diretores, cheia de pessoas de equipe de HSE, você está no meio de pessoas que vivem aquilo do dia a dia. E no início, querendo ou não, tem aquela coisa, né? Poxa,
qual é a experiência que você tem? Como assim você está me trazendo a teoria? Então, assim, isso de se provar é aquilo que eu falei no começo, né? Foi um desafio no sentido de tenho que ter certeza, então eu vou buscar a fundo, vou me aprofundar, eu vou me atualizar, eu vou entender o que eu estou falando para passar credibilidade. Porque se eu for questionada, houver objeção, eu tenho ali, ó, tá comigo. Eu tenho conteúdo, eu consigo te falar, eu vou ter propriedade naquilo que eu estou dizendo. Completando o que a Monique falou, a Aline fala muito para mim. Estuda, veja o que você vai falar, porque eles vão trocar. Toda hora vai sair carta, né? E a gente tem que ter certeza de tudo que a gente está falando, não por ser mulher, né? Não só por isso, mas que nem eu. Eu tenho 1 ano agora de... Oh, meu Deus. Tem 1 ano agora que eu estou trabalhando na área, que eu estou atuando. Então, eu sou muito nova, perto das pessoas que trabalham na construção civil, que já chegou gente falar, tá, mas eu trabalho 20 anos aqui. O que você está falando? Como você tem certeza disso? Trabalhando aqui 6 meses. A gente escuta muito isso, né? Então, eu creio que seja muito difícil. Você também escuta isso, amiga? Onde você atua agora, no momento? Sim, no início eu achava que eu ia ser mandada embora no dia seguinte. Todos os dias eu tinha essa mesma sensação. Eu falei, putz, amanhã eu não estou aqui de novo. E é interessante, porque quando a gente está na área, eu não sei se alguém já fez aqui segurança do trabalho, já se formou além das meninas, ou eu não sei se é uma característica minha que eu acabei adquirindo. Mas eu acho que é a questão de você querer... Você tá com... Eu vou usar essa palavra, mas não era exatamente o que eu queria falar. Com sangue no olho. Entendeu? Você quer chegar na empresa e quer fazer acontecer, e você vê o negócio errado, você quer ir lá. Tipo assim, você vê um equipamento que está dando algum problema e você já quer parar a atividade. Né? E quantas vezes isso não acontece? Muitas vezes a gente está buscando fazer a melhoria daquele ambiente lá, ou mitigando, ou excluindo o risco que está ali. Às vezes querendo parar realmente uma atividade, e aí você, poxa vida, é mandado embora. Por estar fazendo aquilo que você estudou para fazer, aquilo que você se preparou para fazer. Então, eu acho que esse, para mim, é um dos maiores desafios, assim, para mim, para eu que estou entrando aí na área da segurança do trabalho. Eu não sei para as meninas se elas tiveram essa dificuldade logo depois de formado, se vocês acharam que vocês iam mudar o mundo depois que saísse daqui. Mas eu estou tendo que trabalhar isso internamente, do tipo, opa, não é assim. É um processo. A empresa que eu atuo hoje, apesar de ser uma empresa grande, ela ainda não tem uma cultura de segurança, o que traz essa dificuldade. Né? No momento em que eu estava lá fazendo estágio na EPSO, né, a gente atendia lá, né, muitos clientes grandes assim que pegavam coisas que muitas vezes passava despercebido pela gente, e eu pensava assim, uau, né, a galera está realmente atenta e preocupada com segurança do trabalho. E agora que eu estou do outro lado, do lado da empresa, para mim é bem, bem diferente. Amiga, nem me fala. A gente tinha um empreiteiro na obra, né, Aline? Se você soubesse a raiva que eu tenho de montar andaime, né, Aline? Cara, o empreiteiro, era 20 vezes que ele montava o andaime, era as 20 vezes que estava errado. E aí a gente passava, já teve dia de eu montar o andaime, já teve dia de eu mostrar o manual, imprimir, dar na mão do empreiteiro e falar, olha, monta desse jeito aqui, que desse jeito você pode trabalhar. E ele olhar para minha cara e falar, tá, eu entendi. Aí eu falei, tá, então eu vou subir ali para ver outra atividade na hora de voltar. Estava totalmente errado. E aí a gente tinha que parar a atividade de novo. E aí engenheiro no pé, porque que não está correndo a atividade. Mestre de obras. Gente, o mestre de obras, no meu primeiro dia na obra, a Aline foi viajar, ela foi para BH, ela me deixou sozinha durante 3 dias na obra. Construção civil, eu queria chorar, porque tinha um monte de homem, acho que a gente estava com um efetivo de 60 pessoas na época. Eu queria chorar. E aí, toda sexta-feira, a gente fazia a ginástica, né? Que, em acordo com a NR17, pegava a bolinha, ia lá, fazia ginástica com os meninos. Cara, no meu primeiro dia, no segundo, né? Eu entrei na quinta. A Aline foi para BH, me deixou lá.
Ela falou assim, olha, deu 7 horas da manhã, vai pro refeitório, faz a ginástica laboral com os meninos. Falei, beleza. Toda feliz, descendo a escada com a caixa cheia de bolinha. Cara, o mestre de obras deu um grito comigo no meio da obra inteira. Eu liguei pra Aline, eu falei, Aline, eu vou embora daqui agora. Que eu acho que não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou voar no pescoço dele ou ele vai voar no meu pescoço. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Mas aqui eu não fico, Aline. Calma. Você precisa ter uma noção do que você vai falar. Você precisa ter certeza disso que você vai falar. Gente, como que eu vou ter certeza de um cara olhar pra minha cara? Uma cara medonha, tá? Pessoas que... Gente, amedrontoso. Eu morria de medo. Eu toda menininha. A Aline falava, gente... Juro, eu queria sair correndo. Não dava. E a Aline falava, não, você tem que se encorajar, você tem que colocar à frente de serviço. Você tem que mostrar que nisso que você fala, você é boa. E eu falava, como que eu vou falar? O cara, por mais que pequeno que ele seja, a cara dele só... Cara, ele não dava um sorriso na obra. A não ser quando era dia de churrasco, né? E aí ele sorria. Mas, caso contrário, era um medo, mais um medo. E a Aline sempre ali, toma, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Teve uma hora que eu falei, Aline, eu não consigo. Ela, você vai se virar, você vai conseguir. Eu falava, gente, não dá, sem condições. E aí só uma ligação resolveu. Liguei para o engenheiro na hora, resolveu, pode fazer. Pois é, e comigo não funcionava. Segundo dia de obra, como que eu vou fazer? Pode dar início, amiga. É isso, gente. Ju, você vivenciou isso depois que você saiu aqui do Ceprocamp? Você achou que, em algum momento, a tua atuação lá ia ser diferente daquilo que você esperava? Ou não, por enquanto, está esperando a tua expectativa? É isso mesmo que você tinha em mente na sua primeira atuação na área da segurança? Na verdade, o Viracopos ele tem sido uma escola para mim, porque eu entrei lá no segundo módulo do curso. Né? Nós temos 4 módulos, eu entrei no segundo módulo como auxiliar, então fui aprendendo junto com os técnicos, tudo, e lá já tem uma cultura de segurança. Então não é uma novidade, ou vou falar com ou um colaborador ou um técnico falando sobre algum pensamento ou uma posição da norma. Entendeu? Lá já existe isso. Então, é minha escola, como eu disse, até hoje, onde eu já fiz outras certificações, além aqui da formação. E eu não tive falar assim, não, eu já identifiquei isso. Claro, já identificamos pontos de melhoria contínua, mas não de uma modificação em geral, por conta da cultura já estabelecida ali. E uma das coisas que eu aprendi no meu período de estágio com a Monique, eu não sei se eu vou falar a ordem certa, tá, amor? Mas foi algo que eu acabei desenvolvendo isso no período de estágio, que é os porquês, né? O porquê que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e qual o impacto do que estou fazendo. Eu trago isso para a minha vida, eu trago isso para a empresa em que eu atuo hoje, eu acho que é bem isso. E aí, Mo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse seu bordão aí. Eu brinco bastante, né? Toda pessoa nova que ela entra com a gente, seja para estágio, ou seja, alguém que venha do mercado e passa a integrar a equipe, uma das coisas que eu pego muito no pé é sempre pensa antes de compartilhar com o cliente. Por quê? Porque depois que você compartilhou, você não volta mais atrás. Disparou um e-mail, falou uma informação, ele vai tomar aquilo como verdade. A partir do momento que você não tem certeza, ou depois que aquilo não era bem o que você tinha dito, nunca mais você tem aquela credibilidade. Acabou. Era a oportunidade que você tinha de dizer para ele que você, que detém o conhecimento, conhece da área, tem proficiência no que está falando, no que está fazendo, disse que algo que não está coerente, que não está condizente com a norma, né? Então, eu acho que é uma coisa que você não consegue fazer retroceder, voltar atrás. Então, uma das coisas que eu falo muito é o que você está fazendo, por que você está fazendo e qual o impacto do que você está fazendo. E aí virou um bordão, né? Porque passa primeiro por mim, todo estagiário, todo técnico, então eu vou treinando e nós somos, não sei se exigentes, eu acho que nós somos até chatos, porque críticos. Acho que ela fez estágio com a gente por 8 meses, por aí, eu não me recordo a data, 1 ano. Então, assim, nós somos extremamente críticos. Por quê?
a gente fala para o cliente que nós sabemos o que estamos fazendo e que a nossa documentação é uma documentação de qualidade. Ou seja, o que eu estou te dizendo é realmente alguém que estudou, tem um higienista ocupacional por trás, ele realmente se dedicou. A equipe ela é muito engajada, muito dedicada. Ela não faz uma tira documento e te entrega documento. Não. O cara vai estudar sobre aquilo, ele vai entender a fundo, ele vai adentrar dentro daquele universo, seja químico, seja físico, seja ergonômico, seja biológico. Ele vai adentrar naquilo e ele vai esmiuçar, não importa o tamanho da empresa. Então, a gente defende o nosso nome. É o meu nome que está lá, é o nome de vocês que está lá, eu falo para eles, né? Então, assim, é o nosso nome, é a referência do que está lá. Se a gente não cuidar disso, poxa, lá na frente. E não é por conta da empresa que eu estou ali em si, mas eu falo muito isso, acho que a Ana escutou muito eu dizer isso para a equipe. É vocês amanhã. Se vocês forem para outra empresa, que foi o que aconteceu com a Ana, ela teve uma oportunidade de uma empresa multinacional, mega bacana, e ela foi, eu falei, carta branca. Falei, a gente conhecia, inclusive, a dona da empresa, e ela até ligou para pedir recomendação. E eu falei assim, vai e faz seu nome, mostra o que você aprendeu com a gente. É isso que eu quero. Que seja um profissional muito bom, e se você for para outro lugar, que as portas estejam abertas até para a gente captar como retorno, né, como cliente, e faz bem feito, para saber que realmente a gente está ali para fazer o melhor. Porque é uma coisa que eu penso muito. A segurança do trabalho, gente, não é só legislação, não é só norma, não é só documentação, são vidas. Quando eu dou treinamento, uma das coisas que eu mais falo é sempre aquela pessoa que está ali, ela é o amor da vida de alguém. Ela pode não ser o seu. Você não conhece, mas às vezes é um pai, é uma mãe, é uma irmã, é alguém que é amado por alguém, que alguém espera em casa para voltar. Isso, para mim, é muito forte. Então, acho que a maior base que a gente tem que ter como consciência é equalizar isso. Além de, para o empregador, a gente está falando de multa, a gente está falando de passivo trabalhista, a gente está falando de afastamento, são N impactos que causam. Então, acho que a minha visão nesse sentido, por conta desse bordão, é isso. Legal. Alguém tem uma pergunta? Boa noite, meninas. Boa Queria noite. agradecer a vocês, primeiramente. Minha pergunta é o seguinte: a gente sabe que a área de segurança do trabalho é uma área que exige muito de nós, mulheres. E eu queria saber como vocês lidam com a questão de provar a competência de vocês, tanto na área de segurança do trabalho, como na área de engenharia, por exemplo, que futuramente eu pretendo também ir para essa área. Eu queria saber como vocês lidam com isso no dia a dia, se existe uma perspectiva relacionada a isso, como vocês atuam ali na hora que vocês estão em campo ou em qualquer outra área em específico. Falo por mim mesma, você saber exatamente aonde você está atuando. Então, você ter... uma coisa que eu falo, gente, nunca, por hipótese alguma, eu acho que a gente vai saber tudo. Isso, para mim, é impossível. Mas você tem que saber onde você procura. Esse é o primeiro ponto de partida. Se você não souber daquele ramo em específico que você vai entrar, ou que você vai prestar algum tipo de serviço, ou que você faz, né, ali o seu dia a dia, se especifique nele. Entenda o que ele faça. Quais são as legislações que são aplicáveis para aquele tipo de situação. Porque para cada ramo existem leis específicas. A gente vai ter NR específicas para a saúde, NR específica para a construção civil. Então, detenha o conhecimento a partir do momento que você sabe aonde procurar. Acho que esse é o primeiro padrão. Saiba quais são as ISOs, quais são as OSSAs, quais são as ABNTs, quais são a CGH, quais são as NRs. Saiba onde procurar. Você não precisa saber o que contém em todas elas, mas você precisa saber onde você procura a informação. Eu acho que é o primeiro ponto da minha parte, né? Só complementando, é estudar. Você não pode parar. Então, assim, você está fazendo o curso, não pense que aqui, esses 2 anos, acabou, você vai sair formado. Não. Vai continuar estudando para o resto da vida, se você quiser continuar nessa área. Porque ela sempre vai se atualizando. Então, é estudar e colocar em prática o que você está tendo com embasamento. Com licença, eu me chamo Rodrigo, sou do TST 51, estou no 3º módulo. A minha pergunta é para a convidada, né? A Monique citou, né, sobre a questão do próprio indivíduo, né,
que ele é de alguém, né? E como que foi a implementação da atualização da NR1, de toda a questão de psicossocial, não só desses neurodivergentes, né? Mas do que poderia causar, né? A consequência, né? Como você até disse o porquê, né? O que vai ser o impacto, né? Dessa atuação, dessa intervenção sobre a empresa? Esse tema ele está sendo muito polêmico. Na verdade, era para ter entrado, a NR1 ela atualizou, aí ela fala o seguinte: os riscos psicossociais eles devem ser avaliados dentro dos riscos ergonômicos. A partir disso, acontece que ele compõe o PGR. É obrigatório agora. Obrigatório não, deixa eu corrigir a minha fala. Vai ser obrigatório a partir de maio de 2026. Era para ter entrado em maio ou abril, meados de abril ou maio do ano passado. O Ministério do Trabalho entendeu que as organizações ainda não estavam prontas para que isso acontecesse, rodasse, porque assim, não tinha um guia, não tinha uma metodologia, depois eles postaram esse guia e essa metodologia, mas as empresas elas precisam se adequar. Existe um tempo de adequação. Não significa que, por não ser obrigatório, não vai ser cobrado. Então, ou seja, todo esse tempo, durante esse 1 ano, que a empresa tinha que se movimentar, começar as implantações, fazer aquilo acontecer na prática, quem não fez, quando chegar em maio de 2026, não acha que vai ser uma mágica e vai passar a acontecer. Não vai. É um pouco mais complexo, né? Mas as sanções, então as multas, elas só passam a transcorrer a partir do momento que isso acontece. Então, quando a legislação ela fala, a partir daqui é obrigatório. Só que aí a gente fala muito sobre o mundo jurídico, né? Para trás, quando for no passivo trabalhista, aquilo vai ser cobrado por um perito, aquilo vai ser cobrado por um juiz. Uma multa, ela pode chegar até R$7.000. Um passivo é no mínimo 60. Então, o impacto ele é considerável. Mas aí a gente falando sobre como a gente tem se preparado e qual é a atuação. Bem bacana, a gente fez um workshop. Uma equipe de médicos, ergonomistas, engenheiros, técnicos. A Ana até participou, porque ela estava com a gente na época. Nós convidamos as maiores empresas, na verdade, porque como a gente não conseguia abrir, eu acho que tinha a possibilidade de caber, acho que 100 pessoas no local que nós alugamos, e a gente não conseguiu abrir para todas as pessoas que queriam participar. Então, a gente abriu para algumas empresas, para elas terem a oportunidade de trazerem toda a equipe, né? Então, veio RH, veio equipe jurídica, veio equipe de segurança do trabalho. E lá nós trouxemos a importância disso e o impacto. Uma coisa é quando eu falo em risco psicossocial. Outra coisa é quando eu falo de avaliação psicossocial. Uma coisa eu estou falando do ambiente. O que ele proporciona. Então, o risco psicossocial ele é algo coletivo, não é o que o indivíduo sente. O risco do ambiente ele pode ser atrelado a trabalho excessivo, então, cargas excessivas de trabalho, local muito estressante. Então, pensa aquele lugar muito ruidoso, com muito calor e com a produção no nível absurdo para você ter que fazer. Isso a gente já está falando de risco psicossocial. Estou falando de uma vertente só para vocês conseguirem visualizar. Quando eu falo de avaliação psicossocial, eu estou falando do indivíduo, que pode ter uma predisposição, ou seja, algo hereditário, ou que o ambiente que ele já foi inserido pode, para uma pessoa que já tem, pode, como que eu posso dizer, piorar, né, aquela situação. Esse daqui, ele não entra dentro do que é um coletivo, do que é um risco. Então, o risco, ele é aquilo que vem para dentro da documentação. Então, a gente tem se preparado, estamos fazendo, na verdade, os nossos clientes, a maioria deles, eu acho que foi difícil, o cliente que não entendeu o conceito disso e já está colocando em prática, mas, quando eu trago para o mercado e como estão se comportando, muita gente não está sabendo nem como fazer, nem para onde ir. Tá? E isso é preocupante, porque nós estamos em novembro. Em maio começa, então acho que nós estamos nos preparando desse formato. O questionamento é mais as ferramentas utilizadas na NR7, né? PCMSO, né? Isso. Na verdade, as ferramentas utilizadas para a metodologia de análise para riscos psicossociais, elas são várias, muitas delas são internacionais. Eu não sou da área de ergonomia, não vou saber exatamente quais são, mas
eu não vou lembrar de cabeça agora quais são, só que são muitas. É depender do risco, depender do que precisa, mas aí para eu poder te dizer, eu teria que ter proficiência e nessa área eu não tenho. Por isso não, o professor de vocês é. Legal, então acho que ele pode complementar ou falar assim, ó, o que ela falou, pera, não é tão bem assim. Você quer falar alguma coisa, professor? Pode vir aqui. Você tem uma honra para fazer. Dê seu nome. Bom, gente, a maioria me conhece, né? Mas eu tenho alguns aí que... a turma 56, né? Isso. Eu sou o professor Edson, sou professor de segurança do trabalho e ergonomista, né? Então, já que... Dá licença. Aqui, ó, ficou melhor. Ficou melhor. E ergonomista, né? Então, você citou as ferramentas ergonômicas, né? Nós temos várias ferramentas ergonômicas que a gente aplica baseado na atividade do trabalhador. Então, nós temos ferramentas que analisam a parte superior do corpo, ferramenta que analisa o corpo todo, com peso, sem peso. Então, nós temos aí, se for contar mais ou menos, umas 30 ferramentas. Cada uma nós vamos aplicar para uma atividade em específico, né? Então, cabe ao ergonomista, né? Cabe ao técnico de segurança, vocês estão tendo essa matéria, inclusive, né? Escolher a ferramenta mais adequada. Baseada no quê? Baseada na atividade. Então, nós temos que conhecer a atividade, observar a atividade, os movimentos que o trabalhador faz, a carga que ele está levantando. São vários fatores, vários fatores. E aí, das 30 ferramentas, escolher a ferramenta mais adequada. Ok? Obrigado, gente. Meninas, a Ju e a Aline, eu sei que desde o estágio, continua ali no mesmo ramo. Eu queria saber de vocês, se vocês pensam ou se já pensaram, tipo, eu estou na construção civil, mas o meu sonho é trabalhar no aeroporto, ou estou no aeroporto, meu sonho é ir conhecer a indústria. Vocês já pensaram? Eu, particularmente, gosto muito de adrenalina. Então, eu penso em trabalhar na plataforma de petróleo. Então, assim, é um sonho que está na minha meta e eu acredito que um dia eu vou chegar lá. E, assim, a gente tem que acreditar nos nossos objetivos e lutar para que isso aconteça. E eu estou me preparando. Gente, ela passou no concurso. Quem sabe um dia eu volto aqui e dou outra palestra como offshore. Certo, vai, com certeza. Eu ainda não tenho esse anseio, essa ambição de sair dali do aeroporto. Como eu disse, é uma oportunidade muito grande, mas eu tenho curiosidade para conhecer mais detalhes na construção civil, na hora da operação. De verdade, porque eu faço mesmo análise das empresas que vão atuar ali dentro, vejo, né, as certificações, análise, PGR, PCMSO, tudo isso a gente já tem ali como principal fonte para entrar ali, porque se não tiver alguma divergência, não conformidade, eles não conseguem trabalhar. Mas eu gostaria de estar ali mesmo na operação, estar mesmo na atividade mais a fundo, não somente participar ou acompanhar ou fazer um processo de liberação da atividade. Eu tenho vontade. Eu sonho em ser perita judicial. É minha meta, é meu sonho, então essa é a minha vontade. Já participei do lado de cá, sendo do lado da empresa, né, como assistente, mas a minha vontade mesmo é de estar do lado da empresa. Uma, porque eu vejo muita injustiça, eu vejo muito... Como que eu vou dizer isso? Basicamente. Então, eu vejo os peritos, muitas das vezes, serem tendenciosos. E eu, né, que sou colérica viva, tomada por justiça, detesto coisa errada, quando eu me deparo com aquele tipo de situação, e aí eu vejo a empresa perder de forma injusta e culmina por dentro. Então, sim, eu quero estar do outro lado. Esse é meu objetivo, meu sonho. E eu acho que a Nayara também, gente, porque quando a gente estava fazendo estágio, hoje em dia a gente é assistente e auxiliar, né? E quando ela estava na Epson, eu sempre estive no ramo da construção civil, né? Desde quando comecei o estágio.
E eu falava para ela, amiga, hoje eu fiz tal coisa. O que você fez no seu trabalho? Ela, amiga, sobre documentação. Aí eu falava, ela, e você? Aí eu falava, eu fiz tal, tal, tal. Fui lá em cima, conferi uma atividade em altura. Ela, cara, queria estar no seu lugar. Eu falava, sério? Amiga, diz aí, como que hoje em dia você saiu, né, das papeladas, vamos dizer, atrás do computador, e hoje você está no meio de uma indústria. Como você se sente ter mudado de ramo, assim? Na verdade, eu sempre trabalhei realmente atrás de um computador, né, mais relacionada aí à parte administrativa. Para mim foi um desafio, porque, nossa, eu lembro quando eu chorei. Eu achei assim, Monique tem 300 funcionários e eu não vou dar conta. Mas a Gabi, né, que era a sócia e uma das donas lá da Epson, ela falou assim, Nai, eu acho que lá é o teu lugar. Porque eu sou muito assim, eu sou muito agitada, eu sou muito dinâmica, eu gosto de me movimentar, eu gosto de ir para cima, e talvez estar atrás de um computador não é o meu perfil. Para a galera que está aqui desde o começo junto comigo, e alguns professores sabem o tanto que eu gostaria de estar na área da aviação, e eu falei isso para a Ju já, inclusive. Tanto que eu gostaria, por exemplo, de estar trabalhando aí no aeroporto. Enfim, então, eu acho que quando falaram assim, a gente tem uma aluna aqui que está lá como técnica de segurança no aeroporto, então me encheu de orgulho saber isso. Né? Que saiu daqui, essa pessoa que saiu daqui, né? Duas, inclusive, né? Não é uma só. Então, 2 pessoas saíram daqui, né? Então, assim, para mim é bem bacana, e eu estou amando a experiência. Aonde, né, na empresa que eu atuo, eu também estou atrás do computador. Eu acho que, por conta de ter trago essa bagagem, não tem como eu me desvincular disso, né? A empresa, ela acredita que realmente naquilo que eu faço, naquilo que eu aprendi. Então, toda a parte da documentação relacionada à segurança do trabalho da empresa, eu que cuido. Mas eu amo estar na operação. Foi. Eu corrigi e aí foi aprovado. Ainda tem um tempinho ainda. Tá. Então, gente, o tema da nossa CIPAGE em si, ela está relacionada aí à inteligência artificial, ao uso da tecnologia. E eu trouxe para as meninas também algumas perguntas relacionadas a isso, tá? E a primeira delas é se vocês já tiveram contato com a tecnologia ou alguma ferramenta de inteligência artificial aplicada aí na segurança do trabalho, e como que foi ou como que está sendo essa experiência para vocês. A gente já iniciou, tem softwares já trabalhando ali, tem a telemetria nas empilhadeiras. Então, em vez de fazer um checklist manual da empilhadeira, falar que está conforme, já vai ali pela telemetria. A gente tem já o contato ali visual em tempo real. Então, eu já vejo quantos quilômetros está rodando uma empilhadeira, qual é a posição, quanto tempo ela já percorreu. E na hora mesmo do checklist, se há alguma não conformidade, a parte da manutenção já é avisada que aquela empilhadeira NB237 já vai ser parada. Então, isso automatizou alguns processos, vários processos, né? Que antes era checklist, salvava ali, registrava e já arquivava ali junto com a segurança do trabalho. Hoje já é tudo remoto. Então, a tecnologia veio a favor para nós também. Em outras permissões de trabalhos, à frente de trabalhos, ali pelo tablet, a gente já consegue ver os colaboradores que estão atuando, se têm a formação, estão aptos para aquela função também. Na construção civil está um pouco atrasada. Essa parte dessa tecnologia toda não tem, mas a gente tem na parte de documentação. Então, a IA já está começando a ser implantada em alguns programas que a gente utiliza para fazer análise de documentos, né? Mas, ainda assim, atrás da IA tem que ter uma pessoa controlando, né? Para ter a verificação realmente daquilo se está correto. Ainda não dá para se confiar 100%, mas é uma ferramenta que veio para ajudar muito. Eu acho que lá, na verdade, a gente usa muita IA para poder auxiliar o cliente. Então, por exemplo, entrega de EPI, a gente
fornece, né, um layout do software que nós usamos para poder fazer a entrega por meio de facial. Os relatórios e os avisos eles são enviados e aí ele faz uma leitura e ele traz para você um diagnóstico. Então a parte médica ela usa para poder trazer indicadores e comparativos desde quando o colaborador entrou até, né, o momento que ele está fazendo ali o periódico, o que veio acontecendo. Então o médico não precisa em si pegar tudo aquilo, aí ela consegue fazer um resumo e trazer para ele os pontos que precisam de atenção. Não vou lembrar todos, mas várias vertentes assim a gente já utiliza para poder facilitar o dia a dia com os clientes. Nosso tema da CIPET, igual a Nay falou, é da IA, né? Todo mundo sabe que tem os seus erros, seus acertos. Vocês ficam um pouco apreensivas, tipo, o que a IA pode fazer que pode dar alguma coisa errada e isso vai impactar o meu trabalho? Eu não estou sabendo me expressar, mas eu acho que vocês entenderam. Eu acho que né? eu entendi. Inclusive, eu acho que eu consigo trazer. Vocês, por exemplo, já estão usando validador de documentação, né? Então, ele faz uma revisão geral. Quando nós enviamos um documento para o cliente, a maioria dos nossos clientes ele também acessa outras multinacionais. E nós chamamos de operações. Quando ele faz esse acesso, a documentação dele precisa ser validada para que ele entre dentro do cliente e consiga executar ali o seu trabalho. Nessas condições, às vezes é IA. Então, por exemplo, a gente pega muito... foi reprovada a documentação por conta de não ter audiometria no PCMSO, mas tem ruído identificado no PGR. E o ruído que está identificado no PGR é um agente e não um risco. Está lá abaixo do nível de ação. E a IA não faz esse comparativo para poder entender. Não é só cara crachá. Então, assim, obviamente que tem sempre uma pessoa por trás para poder ser o programador, né, para poder fazer a programação disso, mas a gente se depara com essas situações e é recorrente. É recorrente, porque são vários clientes, então é recorrente. Mas eu acho que é melhoria, né? Obviamente que tudo que está sendo implantado, eu acredito que vai melhorando conforme o tempo e vai chegar uma hora que eu acho que vai ajudar e não só ter essas questões. Acho que a gente que estava conversando isso esses dias, né? Porque técnico de segurança do trabalho, gente, vocês que estão estudando, que estão dando início agora, não é só entregar EPI, tá? A gente sempre fala isso na obra. Não era só entregar EPI, já até brinquei com o Edson com isso. Porque você entra na segurança do trabalho, cara, você fala assim, tá, eu vou lá, vou rodar a frente de serviço, eu vou ver o que está faltando de EPI, e não é só isso. A gente tem que analisar a atividade, a gente tem que ver se o colaborador está usando o EPI correto para tal atividade. Eu creio que a IA ainda não evoluiu tanto para isso, né? Para substituir a gente. Mas era o que a gente estava conversando de uma máquina, né? Na entrada da obra, para ver se como o colaborador está, se está todo equipado, se não está. Então, assim, vocês acham que isso vai funcionar num canteiro de obra ou na frente de serviço de vocês? Eu estou falando assim, já funciona, porque ela acabou de dar um exemplo, né, que lá é implantado que as câmeras são ligadas e interligadas à segurança do trabalho. Então, é uma coisa que realmente precisa se aperfeiçoar, né? Por exemplo, hoje a gente tem catraca facial, né? É uma tecnologia que também veio para agregar. Antigamente, como que o funcionário entrava? Assinava uma folhinha, entrava e depois batia o ponto. Hoje só passa pela catraca quem está registrado. Então, através do sistema que tem uma IA lá atrás, né, conferindo a documentação, esse cara ele não entra se tiver alguma coisa errada, né? Então, tá aí a tecnologia, precisa melhorar, sempre tem que ter alguém por trás, mas ela veio realmente para agregar. Ela otimiza muito os nossos processos, porque antes, assim, não sei vocês, mas quando a gente abria uma normativa, uma NBR, para poder verificar alguma coisa, hoje você consegue jogar lá e buscar em todas ao mesmo tempo para conseguir chegar no resultado mais rápido. Do que antes você olhava um por um para conseguir chegar no resultado. Então, às vezes, uma análise que demorava 3, 4 dias, hoje você consegue fazer em meio período, né? Então, ela está aí para melhorar mesmo.
E é um processo, né? Eu finalizei aí um curso de gestão de terceiros, justamente para poder agregar na empresa em que eu atuo, porque a gente envia nossos funcionários para campo também, e era um dilema, porque sempre voltava a documentação e você ficava, meu Deus, mas por que voltou? Né? Você ia lá, conferia e enviava e barrava de novo, sendo que estava tudo lá, estava conteúdo programático, certificado, tinha local, data, enfim, todas essas informações. Mas é um processo, aí ela realmente está aí para agregar, mas ela ainda está em aprendizado, né? Eu acho que agora de início deixa o processo mais moroso, porque como as meninas falaram aqui, tem que ter uma pessoa por trás. Então, primeiro inicia com esse robô, que ele faz toda a varredura do documento, aponta o erro, e aí sim vem uma pessoa por trás disso, que vai validar realmente se aquela informação ela é real ou não. É um processo, no entanto, né, atualmente moroso, mas a tendência é que isso seja corrigido, com certeza, sim, e vai facilitar muito. Porque pensa uma documentação, por exemplo, com um PGR aí de 500 páginas. Para a empresa poder validar, o técnico de segurança da empresa poder validar ponto a ponto, saber se está tudo certo, se os riscos está tudo ok, né? E demora o dia inteiro. Hoje, com o robô, você consegue otimizar esse tempo. E aí você ganha, a empresa ganha, porque não tem um funcionário o dia inteiro lá para fazer isso. Então, a empresa, financeiramente, ela investe o período que o funcionário poderia estar trabalhando, fazendo isso o dia inteiro, ele em outra atividade. Então, acho que isso é bem bacana. Assim. Meninas, eu gostaria de saber se vocês se inspiram em alguma mulher, seja dentro da profissão, fora, e eu queria saber o porquê e quem é essa pessoa. Bom, é a Gabriela, minha antiga chefe. Então, ela é engenheira de segurança do trabalho, ela é assistente pericial e foi minha mentora. Então, é uma pessoa que me inspira por ser humana, é uma pessoa que me inspira porque ela domina a área, assim, ela é fora da curva, fora da curva. Então, para mim, ela foi a minha inspiração. Eu falei, nossa, o dia que eu olhei, falei, caramba. E você sabe que é engraçado que foi a maior dificuldade, eu falo que eu tive, foi com ela, porque logo que eu comecei, ela é muito crítica, e ela é assim, detalhista, ela pega coisa que nem a IA pega, gente. E eu fiz uma vez, né, uma documentação, logo de início, eu acho que ela estava me testando, e essa documentação ela corrigiu, revisou 6 vezes e me devolveu. Na última vez, a lágrima descia, assim, mas era de ódio, tá? E eu falei, agora eu vou fazer, e ela não vai devolver, porque vai dar certo. E eu aprendi muito com ela, então ela me inspira muito. Acho que ela foi a minha meta de pessoa, assim, a ser alcançada em nível de admiração. Bom, a minha inspiração não vem do eixo. A minha inspiração vem da minha mãe, né? Assim, ela me inspira desde pequena, né? Me ensina que através dos estudos eu ia conseguir alguma coisa. Então eu venho de uma realidade que acredito que pode ser a da maioria aqui, né? Que às vezes não tem uma condição financeira tão boa. Então a minha infância foi muito difícil refletindo nisso. Então, minha mãe sempre falava que eu deveria ir pelo caminho dos estudos. Então, eu seguia o que ela disse. E hoje, graças a Deus, a minha qualidade de vida melhorou muito através dos estudos. Eu, na minha questão, também não tenho uma referência ali no meu trabalho. Né, falar, olha, eu tenho. Mas seria um lado da minha mãe, da coragem, de esforço, de não parar de estudar. E a professora Lígia. Teve um momento que eu quis parar, que ela falou assim, não, você vai continuar. Eu falei, poxa, eu tenho 2 filhos, eu queria... Um momento estava instável ali, eu preciso ali. E ela me deu essa coragem. Ela foi a minha referência e é até hoje. Até mandei para ela um Feliz Dia dos Professores, dando essa questão, a história de vida dela, a trajetória dela como arquiteta, professora, posicionamento, foi ela. E mãe.
Gente, eu comecei a chorar porque, além da Aline ser minha chefe, ela é minha tia. Então, assim, os puxões de orelha vêm todos os dias. Igual a Monique disse. Entregar documento, mostrar 6 vezes. Cara, mas que a Aline, ela fez... nesse dia, eu falei assim, cara, se eu pudesse, se tivesse uma vontade... Eu tive um acidente dentro da obra. Eu nunca tinha feito uma abertura de CAT. Montei um lá, mandei para a Aline. Aline, tá errado. Montei outro, tá errado. Melhora isso, isso e isso. Terceiro, tá errado. Cara, o seu foi 6, né? O meu acho que foi mais. Teve uma hora... Eu tinha que entregar o documento meio-dia. Eu estava fazendo o documento, era 4 horas da tarde ainda, porque a Aline estava falando que estava errado. E eu tô chorando emotiva desse jeito, porque... Ai, meu Deus do céu. Ela tocou no nome de uma pessoa que é muito importante pra gente. Que ódio. E hoje em dia ela não tá mais aqui. E... o que a minha mãe viveu, o que a Aline viveu, comigo já foi totalmente diferente. E a Aline fala, você foi muito mimada. Em relação a tudo, tá? Eu tinha 9 anos de idade, a minha avó me dava banho e pegava eu no colo para mim não pisar no chão depois do banho. Então, a minha inspiração de mulher... Eu penso assim, se eu for 1% que essas mulheres foram na minha vida, e, ai Deus, e que passaram e que é até hoje, né? A Aline e a minha mãe, cara. A Aline, ela puxa minha orelha, tá, gente? Tem dia não, todos os dias eu quero matar ela, tá? Mas eu falo que eu quero ser 1% profissional do jeito que ela é. Do respeito que ela tem dentro do canteiro de obra. Hoje é o braço direito do nosso engenheiro de segurança dentro da rede, do grupo, né, que a gente trabalha. Então, ela e a minha mãe, a Aline por ser profissional, né, e a minha mãe e a minha avó, e ela também por ser mãe, por saber cuidar da gente, né? Porque minha mãe, ela teve que sair de casa para cuidar dos 3 filhos, que a Aline entrou depois, né? Que minha avó faleceu. Então, era muito difícil para gente. Para gente não, né? Para mim não era tanto. Mas para elas era muito difícil. E elas sempre me mostram isso, né? Elas sempre, quando eu tô subindo lá em cima, eu falo, gente, eu tô voando alto. Elas pegam meu pé e fala, volta para onde você veio, porque é aqui, a sua realidade é essa, né? E então a minha inspiração hoje em dia é as 3, né? A minha avó, a Aline e a minha mãe. Então, é as mulheres que hoje em dia eu coloco no topo e falo que se depender de mim, se elas precisarem de mim sempre, eu vou estar ali menos para dinheiro, porque eu nunca tenho. Mas é isso. Eu me emociono muito quando eu falo da minha avó. Desculpa, gente. E você, amiga? Quem que é essa pessoa? Bom, acho que a mãe ele é meio que óbvio, né? Sim, a minha mãe é... Enfim, se eu falar, eu vou ficar igual a você. Então, eu vou pular para as outras 2, que no caso é a Amor e a Gabi, que me deram a oportunidade de ingressar aí no mercado de trabalho, mas não só isso, de abrir os meus olhos realmente, amor, porque você me fez enxergar aquilo que eu não conhecia em mim, né? E você me fez... Eu vou chorar de qualquer jeito, né? Que coisa. Você foi a que talvez trouxe a Nai que estava escondida e que hoje me faz ser reconhecida onde eu estou, na empresa atual. Então, Gabi, né, que a Monique citou agora, e você. Eu acho que dentro, como mulher e como profissional, vocês
são as minhas maiores inspirações e eu já falei isso algumas vezes, inclusive para a Gabi, não sei se ela está assistindo ou vai assistir depois. Que, meu Deus, se eu chegasse metade do profissional que vocês são, assim, das profissionais que vocês são, eu estaria muito feliz. E obrigada, amor. Meninas, vocês têm algum... Ai, gente, eu já chorei demais, eu até dor de cabeça. Vocês têm algum assunto que vocês querem deixar das pessoas que vão entrar na área? Querem falar? Alguém? Calma aí, só um minutinho. Vocês querem deixar algum assunto? Dar alguma dica para quem vai entrar agora? Porque eu falo, ser mulher não é fácil, ainda mais na área que a gente atua. Hoje em dia é uma área está sendo dominada pelas mulheres, mas antes não eram. Igual a Nay falou, ela tentou entrar e não conseguiu, né? Então, vocês têm alguma coisa assim para deixar frisado para a pessoa que está entrando agora na área e falar, olha, você tem potencial, deixa aqui, viu? Minha maior, assim, é que nunca pare de estudar. Estudem, 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 porque tem atualizações não somente nas normas, mas aí o mundo em contexto, né, como a tecnologia que a gente conversou agora. Estudem, vão atrás de capacitações, conversem, façam assim um bate-papo, porque tem um mundo lá fora que é diferente de um aeroporto, tem a construção civil, que eu falei agora há pouco, que é uma curiosidade, e que não desistam, porque há um ano atrás eu estava com a Cipate aqui da turma 47, com o borboletas na barriga, toda aquela ansiedade, e hoje eu vivo a diferença, né? Eu vivo a formação em si. Então, daqui a um ano eu vou lembrar dessa noite, mas falando de outros propósitos, outros sonhos. Então, tenham ambição e estudem, gente. Nunca parem de estudar mesmo. Vão atrás aí dos sonhos de vocês, tá bom? Eu acho que se eu posso deixar uma mensagem, você pode ser tudo que você acreditar que você pode ser. Eu entrei como estagiária na empresa que hoje eu atuo como gerente geral. Então, gente, é inimaginável lá atrás eu pensar, eu nem tinha essa ambição, que eu chegaria onde eu cheguei. Então, mas eu já ouvi, ai, você não vai conseguir. Nossa, você tem certeza? Ai, mas essa profissão é só para homens. Gente, o que você vai fazer lá? Não vão te respeitar. A mulher, ela ouve isso. Eu ouvi isso do meu pai. O dia que eu falei para ele, eu sonho em ser engenheiro. Ele falou assim, você não vai fazer isso. Isso é profissão de homem. Hoje, obviamente, que ele, né? Mas você pode ser o que você quer acreditar. Quem barra você mesmo, o seu sabotador, não é o outro e não é o que o outro diz. É você. A única pessoa que pode dizer se você consegue ou não chegar em algum lugar é você mesmo. Então, é isso que eu posso deixar para vocês, independente de ser mulher ou não. A gente estava conversando sobre isso antes de vocês chegarem, né? Estava até comentando com elas que quando eu estava fazendo o curso, eu decidi, né, tentar entrar no curso para entrar na área. Eu fiz a minha inscrição, não contei para ninguém. Já trabalhava como auxiliar de loja, né, de segunda a sábado. Às vezes no domingo, então não tinha vida, né? Ganhava ali os meus R$ 1.400, que era o que compunha a minha renda, né, em casa. E já era casada, tinha uma filha de 4 anos. Assim que eu consegui passar, que eu falei para o meu marido, eu vou começar um curso, fazer à noite, 2 anos. Ele olhou para mim e falou assim, para quê? Para que você quer fazer esse curso? Eu acredito que muitas mulheres aqui já escutaram isso quando foi iniciar. Mas para quê? Mas não, do jeito que você está trabalhando ali, tá bom, dá para cuidar de casa, dá para cuidar da filha. Mas esse não era o meu objetivo. Meu objetivo sempre foi buscar a melhoria através dos estudos. E eu falei, eu vou fazer. Né? Não tinha o propósito de que daria certo, mas eu precisava tentar. A gente precisa tentar. Aquelas frases que a gente vê direto na internet, de quantas vezes a gente tentar, vamos dizer assim,
mais perto você está de conseguir. Se você não tentar nenhuma vez, como é que você vai conseguir? E realmente, eu fiz isso. Trabalhei, né, naquela empresa que eu estava durante quase os 2 anos. Quando chegou no final, recebi a oportunidade para fazer um estágio. E aí teve a questão, saí de R$ 1.400 para R$ 800. E é uma difícil decisão. Imagina, morando de aluguel, tendo uma filha para criar, compondo com a renda do esposo, mas eu precisava arriscar. E eu falei, eu não vou perder os 2 anos que eu fiz, eu preciso. E aí eu fui, fiz a entrevista e passei. Eu estou na empresa até hoje. Isso que a Rafaela está falando do braço direito do coordenador, eu estou sendo apertada para fazer engenharia para subir de cargo. Né? Eu estou sendo apertada, estou sendo pressionada. Por que você não fez ainda? Você tem capacidade. Ou seja, a minha capacidade que eu criei lá atrás, já estou sendo reconhecida por outras pessoas de cima, que têm muito mais capacidade que eu. Né? Então a gente não pode deixar de acreditar. Não pode pensar assim. Naquela época que eu pensei, dos 1.400 para 800, eu precisei me planejar. Porque eu já sabia que o estágio não me pagaria a mesma coisa que eu receberia na outra empresa. Mas eu precisava arriscar. E eu arrisquei e deu certo. Então eu tive uma mudança aí de 1 ano e meio a 2 anos. Praticamente triplicou o salário. Né? Hoje já muito mais na área. Então a gente precisa arriscar. A gente precisa ter uma determinação ali, colocar o foco e seguir em frente e não desistir. Então, se hoje vocês estão aqui abdicando de alguma coisa, porque todo mundo aqui poderia estar em casa, descansando, assistindo uma novela, e vocês estão aqui em busca de alguma coisa. O que fica para mim de recado para vocês é: não desista, nunca desista. A minha dúvida, na verdade não é uma dúvida, vamos criar algo mais hipotético, falando assim, né? Referente a onde buscar uma orientação quando não se sabe aonde buscar essa orientação. O que eu quero dizer com isso? A gente tem as normas, temos alguns órgãos competentes. De repente, vamos falar assim, pegou o jovem que acabou de se formar em segurança do trabalho e mudou para um interior, onde tem uma empresa que está se instalando lá, essa empresa só tem ele de segurança do trabalho, nem a empresa sabe, não tem informática, não tem internet, não tem contato com nada. Aonde que busca isso? Tipo assim, por exemplo, eu posso buscar... Situação hipotética. Vamos lá. A gente tem o Ministério do Trabalho, né, para buscar, junto com a CLT, temos a própria Convenção Coletiva do Trabalho, para poder basear nela, e também temos as normas. Né? Então, assim, o que mais vocês poderiam acrescentar? Tipo, a gente tem um termo técnico, um termo comum falando, a nossa network. Fica difícil falar nessa situação hipotética sem internet. Vamos preservar a internet, porque eu acho que eu não vou conseguir viver sem ela. Conheçam a referência da área de vocês. Gente, os nomes, quem é conhecido, quem são os caras que dominam o assunto. Eu posso citar vários. Gustavo Rezende, Leandro Magalhães, eu esqueci o nome de uma. Poxa, ela é top. Eu esqueci o nome da mulher, gente. Mas conheçam as referências da área. É o primeiro ponto. Por quê? Quando você não sabe qual é a legislação que você vai buscar, e são N legislações, são muitas. Eu não sei se vocês já entraram na área, mas para mim, embora a minha vivência mesmo, que possa ser palpável, seja em consultoria, gente, já fui para chão de fábrica, passar, 3 meses em indústria. Tem uma que a gente tem que tem 83 mil metros quadrados, que fica em Mogi Guaçu. Ela é assim, pensa, tem frente de trabalho, assim, ó, de tudo acontecendo, e você correndo, indo de bicicleta a fazer liberação diária. O negócio é louco. Então, assim, coisas que não tem como você saber tudo estando na área. Imagina um jovem que acabou de começar. Mas procurem as referências da área. Jonathan, eu não lembro o sobrenome dele agora. Jonathan, você lembra? Jonathan o quê?
Eu não lembro o nome, mas se você procurar segurança do trabalho no Google, Jonathan, gente, não tem como o homem não aparecer, tá? Ele é sensacional. Então, assim, procurem as referências da área. Se formou, busca o que esses caras estão falando. O que eles apresentam, o que eles trazem de legislação, metodologia, de mudança. Hoje, o que eu gosto? Lá para minha equipe técnica, o que a gente tem? Uma assinatura com um site que se chama HO Fácil. Eu facilito a vida dos meus técnicos. Por quê? Porque eu quero que os caras invista tempo em outras coisas. Ele precisa fazer a documentação mais rápido ao invés de ficar estudando NR uma por uma. Então, lá traz como se fosse um overview de tudo. Então, o cara faz um resumo e tem todos os embasamentos, todas as legislações. Obviamente que é uma assinatura, é pago mensalmente. Isso para a gente compensa, porque nós somos empresa. Mas você acessar os temas dele, olhar o que ele faz no Instagram, ver os vídeos no YouTube, o que esse cara faz, o que ele criou, é sensacional. Então, eu acho que essa é a minha dica, tá? Se eu for falar para algum jovem, cara, vai estudar? Estuda olhando essas pessoas. Não vai buscar norma e fazer sua interpretação de bate-pronto, porque as leis, elas são muito interpretativas. Então, para você interpretar sem saber de um todo, a chance é grande. Então, busquem balizar isso, tá? É isso, gente. Então, a gente já está bem no limite do horário. A gente queria, de fato, agradecer vocês pela presença. É muito importante ter vocês aqui. Nosso referencial, tanto meu quanto da Rafa, seja em nível profissional quanto pessoal. Então, obrigada por tudo. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz. Para mim foi uma honra vir contribuir um pouquinho com quem está começando agora na área. E, gente, eu sou apaixonada pela segurança do trabalho, sabe? É um negócio que tem que ser de doido, porque se for muito normal, você não vai gostar. Então, cara, se dedica, vale a pena. Tem muita área, muita oportunidade. O mercado tá assim, galera. Então, é só saber o que você gosta, com o que você se identifica, apostar e focar nisso. É isso. E eu e a Rafa, a gente trouxe uma lembrancinha aqui para vocês. Adoro presente. Vocês gostem, amiga. E é isso, gente. Obrigada. Gente, a gente tava morrendo de medo de fazer esse negócio e não dá certo. E aí eu pensei que a Nayara, eu falei, amiga, será que a gente vai conseguir ficar 1h30 falando? Mas vocês falam, hein? Aí agora eu pensei que a gente ia precisar de mais horário. Né? Se a gente soubesse, a gente ia deixar dos 2 horários, porque é uma área que tem muita dúvida, né? Sempre vai gerar dúvida. Eu tô nem aí, que ainda já deu a hora. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, eu e a Nay vai estar aqui mais 20 dias. E se vocês tiverem essa dúvida, vocês podem tirar com a gente, porque daí a gente liga para elas, né? A gente pergunta para elas como que está sendo. Mas... eu quero agradecer as meninas que estão aqui, tiraram um tempinho de vocês de descanso, né? E que a gente poderia fazer mais vezes, a gente conversar mais sobre as áreas, porque são áreas diferentes, são ambientes de trabalho diferentes, mas a gente está ali para falar sempre da mesma coisa, né? Cuidar da vida das pessoas. Então, mais uma salva de palmas para as meninas, por favor.